Meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que nós vamos tratar a respeito é sobre a naturalização do estrangeiro, conforme a lei brasileira. Nós, em 2017, tivemos a regulamentação ou a regularização da lei do Estatuto do Estrangeiro, especificamente sobre a lei de imigração. E é neste ponto que nós vamos tratar a respeito, devidamente, com todos os contornos jurídicos, acerca sobre a naturalização do estrangeiro e as condições para que o estrangeiro possa obter a sua naturalização para o brasileiro. Então, já adentrando sobre o tema, o artigo 64 da referida lei trata especificamente condições para a naturalização. Assim diz, são 4 situações. Temos a naturalização ordinária, extraordinária, especial e a provisória. Então, cada uma delas detém características específicas. Então, para você que está interessado nesse tema, precisa para estudo do seu concurso público, aquele advogado que queira atuar na área internacional, interessante conhecer um pouco da lei de imigração. E também aqueles interessados também sobre o tema, fiquem à vontade. Vamos deixar alguns pontos importantes aqui no meu canal para que você consiga entender cada vez mais sobre este tema, porque por vezes possa lhe ajudar bastante esse conhecimento. Inclusive, eu gostaria de deixar claro que as pessoas que já assistiram um dos meus vídeos, que se encontra, é o terceiro mais visto, inclusive, no canal, que é sobre a naturalização do estrangeiro. No entanto, como nós tivemos alteração legislativa, nada mais justo do que eu atualizar este conteúdo. E é neste vídeo que eu estou fazendo, atualizando o conteúdo para que você consiga entender sobre um tema muito importante. Então, a questão da naturalização do estrangeiro, conforme dito, o artigo 64 ele estabelece as condições para a obtenção de naturalização brasileira. Dentre elas, existe a ordinária, extraordinária, a provisória e também a especial. Então, vamos pontuar alguns aspectos interessantes de cada um, traçando contornos importantes acerca da naturalização do estrangeiro nessas espécies, e assim podemos observar que a naturalização ordinária, ela estabelece a legislação, me permitam, vou fazer uma breve leitura, que estabelece condições primeiras ou primárias para a naturalização ordinária, que é o primeiro ponto que nós vamos tratar. A ordinária é o seguinte: ter capacidade civil, né? A pessoa que tenha a obrigação, consiga atuar, né, no seu dia a dia, tenha plena capacidade civil para seus atos de direitos e obrigações, ter residência no território nacional pelo prazo de 4 anos. Aqui não diz respeito que se haverá a interrupção desse prazo, né? Se a pessoa pode regressar ao país e voltar, mas ter esse prazo mínimo de 4 anos. Acredito que no tocante esse quesito que a legislação assim estabelece, de forma importante, temos que salientar que se não há nada dizendo a respeito, não significa dizer que você vai utilizar de forma interruptiva. Você vai se mudar, a pessoa vai se mudar para um endereço e retornar ao país, não. Então é interessante você colocar esse prazo ininterrupto, apesar que a legislação não estabelece a respeito. Então, por cautela, é interessante frisar que esses 4 anos devem ser seguidos. Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, essas duas últimas condições, a primeira, comunicação em língua portuguesa, é ter um pleno conhecimento, saber escrever, saber falar, saber comunicar-se perante a sociedade brasileira. Então, este seria o fator importante para você obter a naturalização. Então,
Outro e último requisito estabelecendo para a concessão da naturalização ordinária seria não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Bom, não possuir condenação criminal significa dizer primariedade. A pessoa não pode ter nenhum tipo de processos criminais, já deixo salientado, a legislação não estabelece, mas nós como juristas, nós como estudiosos do direito, nós temos que entender o que a legislação assim prevê. Não ter condenação criminal. O que significa ser condenação criminal? Não ter nenhum tipo de sentença penal condenatória. Isso que significa dizer que quando um sujeito é condenado por determinado crime, nesse ponto ele não pode obter a sua naturalização brasileira. Isto deve também observar um aspecto muito importante que a legislação assim não preveu. Apesar de ser uma norma de ordem pública, no entanto, é interessante observarmos que esta legislação ela tem um caráter mais humanitário. Acho que é muito importante nós salientarmos o caráter humanitário desta legislação, que ajuda o próximo, pelo princípio desta solidariedade e igualdade. Então, devemos analisar a legislação com base nesses fatores, dentre eles a questão humanitária. E por que eu estou dizendo isso? Porque a condenação penal, a condenação de natureza penal, reveste-se como muito importante para a obtenção dessa naturalização. Então, o que nós temos que fazer a pensar sobre isso? Quando há a questão da condenação penal, ela tanto deve se dizer no país de origem e também no Brasil. Por que eu digo isso? Porque se existe, a legislação prevê casos de extradição, de entrega de estrangeiro para o outro país, quando solicitado, por que não aplicar o princípio da reciprocidade? O princípio da reciprocidade é o que faz com que nas relações internacionais deverá se pautar a igualdade de condições e os meios de que possam ser observados no tocante esta questão específica. Por exemplo, se um português, vamos citar um exemplo de um estrangeiro, um português que foi condenado em Portugal, ele pode requerer a naturalização brasileira? Bom, vai depender muito, logicamente, do intérprete da lei. Né? Se ele entrar com pedido administrativo para obtenção, pode ser que por conveniência, oportunidade, né, pela questão de abstração da norma, pode ser que se a autoridade que vai julgar, né, no caso administrativamente, que vai conceder a naturalização, sem sombra de dúvidas, ele vai analisar todos os fatores que possam colaborar para esta naturalização. No entanto, eu entendo, como advogado, né, nessa seara, eu entendo que é um pouco extrapolar dos limites, mas existe essa questão que é um tanto polêmica, referente à questão relacionada da questão da reciprocidade das relações internacionais. Se a pessoa foi condenada no Brasil, sem sombra de dúvidas, ela não vai obter a cidadania brasileira, a questão da naturalização. No entanto, se ela for condenada nos Estados Unidos, por exemplo, um sueco que foi condenado nos Estados Unidos, mas mora no Brasil no período de 4 anos, ele não pode obter a cidadania, né, brasileira, a sua, no caso, naturalização. Então, é muito importante que nós tenhamos claro quanto a essas condições precisas na legislação em vigor. Então, é esse ponto que eu deixo salientado. Mesmo que haja uma interpretação a mais do que a legislação prevê, aqui nada diz respeito se essa condenação seja no país, no território nacional, ou no exterior, ou em ambos. Se for no país, não há sombra de dúvidas, não tem como a pessoa obter a naturalização.
Agora, se for em estado estrangeiro, ele não pode obter, ele pode obter sim a naturalização, pelo fato de que existe também outro princípio importante que eu não salientei, o princípio da soberania. Cada país vai ter suas regras específicas. Inclusive, temos que interpretar em relação a isso. A própria legislação, lei de imigração, ela trata a respeito sobre a extradição, que é tema que eu vou tratar ainda em outros vídeos a respeito sobre esse tema, muito instigante, inclusive. Então, sobre este ponto, nós podemos observar que a questão da naturalização, ela precisa ser estritamente conforme a lei. Se o julgador, a autoridade, for agir de forma contrária, estendendo as ideias do tocante ao caráter humanitário da legislação, consequentemente ele estará agindo contrário à lei. Então, a questão da não possuir condenação penal, tranquilo, né? Isso seria condenação penal transitado e julgado, que já não há mais recursos, inclusive se deixar claro quanto a isso, que não há mais recursos na esfera nem administrativa nem criminal, dependendo do país. Há países que esta questão administrativa também leva em consideração, mas no Brasil é condenação penal transitável e julgado, para que surtam seus efeitos jurídicos. Agora, no tocante à questão relacionada ao aspecto de reabilitação, bom, na legislação brasileira, a reabilitação, eu até tratei isso num dos meus vídeos aqui no canal, não sei se a qualidade está muito boa, mas eu deixo claro quanto minha boa intenção, tá? Agora, no tocante à reabilitação criminal, a legislação foi um pouco preconceituosa. Por quê? Se o nacional tem direito à reabilitação criminal, que significa a reabilitação retirada dos antecedentes criminais, a pessoa ficar limpa depois de cumprida toda a pena, após o prazo de 2 anos, ela pode entrar com uma ação judicial, porque o estrangeiro não pode obter a reabilitação criminal para fins de naturalização. É claro que é algo complexo, seguramente, e a jurisprudência, as decisões reiteradas dos tribunais, pelo que eu entendi, pelo que eu já pesquisei, sem sombra de dúvidas, não enfrentou sobre o tema ainda, mas acredito que é constitucional, pelo princípio da igualdade, inclusive. Então é interessante pontuar quanto a isso. Se 2 pontos importantes: não possui condenação criminal, isso vai levar a uma dúvida se é somente aqui ou se a pessoa foi condenada também em outro país, se não pode obter a naturalização brasileira. Acredito que deve prevalecer a soberania do país, nosso Estado brasileiro, não ter condenação no Brasil. E da mesma forma, questão de preconceito, não pode se levar atos preconceituosos ou manifestações preconceituosas no tocante à reabilitação criminal, tendo em vista que o brasileiro tem esse de benefício previsto na legislação penal. Então, resumindo, capacidade civil, pleno e gozo para os atos de responsabilização e obrigações, ter residência em território nacional, todos mundo, inclusive vou deixar salientado na questão do nosso Código Civil, trata sobre domicílio, né? Podendo ser múltiplos domicílios. Vamos supor, um colega meu que é argentino, ele mora em Florianópolis, mas possui casa em São Paulo e Belo Horizonte. Aonde que é a residência dele? Nos 3. Então, sem sombra de dúvidas, ele poderia, no caso, ele já fez isso, obteve já a sua naturalização para brasileiro. Por incrível que pareça que seja argentino, o pessoal tem muito preconceito quanto a isso. Mas é muito interessante pelo país que ele mora. Ele mora já há mais de 10 anos, praticamente se considera como um brasileiro e decidiu se naturalizar brasileiro. E também tinha todas as condições para tanto. Bom, a própria legislação deu um abrandamento ou redução, favorecendo condições específicas para a obtenção da cidadania brasileira. Ela estabelece no artigo 66 da Lei de Imigração que a residência fixada no inciso 2º, que diz respeito aos 4 anos, ele vai reduzir para apenas 1 ano se
prevista de forma na legislação, seria a naturalização ainda ordinária e reduziria para um prazo de 1 ano. Então ele traz 6 situações, a legislação traz 6 situações específicas para a obtenção de naturalização da forma ordinária. O que significa dizer? A pessoa tendo, aí vou falar repetindo, obter filho, ter um filho, aqui só diz isso, ter um filho, prazo reduz para 1 ano. Ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização. Aí nós vamos fazer alguns comentários, obviamente, porque isso é muito importante que nós tenhamos algumas compreensões acerca desses temas. Então, vamos lá. Haver prestado serviço relevante ao Brasil. Tá bom, não há muito o que comentar. Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Né? Poderia ser os dois, por que não? Né? Então, vamos lá. Ele vai reduzir o prazo, a legislação brasileira prevê a redução do prazo para 1 ano, de 4 para 1 ano, na ordinária, pelo fato de que a pessoa ter um filho brasileiro. Esqueci de salientar, tem que ser brasileiro. Bom, aí, para essa extensão, vou fazer uma extensão, infelizmente ou felizmente, da legislação em prol também da dignidade da pessoa humana, dos valores humanitários que a própria legislação assim estabelece. A legislação, lei de imigração, ela tem valores humanitários. É muito interessante colocar isso. A primeira ponto que eu tenho que levar em consideração que a legislação, ela não diz respeito se seja filho legítimo ou filho, no caso, adotado. Então, não haveria muito sentido fazer essa distinção. Apenas diz filho brasileiro. Vamos supor que hoje, há muito tempo, na verdade, as pessoas, os estrangeiros, têm feito a adoção internacional. Têm feito esse procedimento todo, entrando com uma ação no Brasil para obter, ficar na fila, ter todos os procedimentos. Aliás, é um tema interessante para nós falarmos aqui no canal sobre adoção internacional. Agora, o que é interessante é que a legislação ela não diz respeito se é filho de sangue ou filho adotivo, o que não dá essa margem de dúvidas, que pode ser um filho de sangue, a pessoa casou com uma pessoa, não deu certo o relacionamento, um exemplo, vamos sempre colocar os exemplos para conseguirmos entender. Vamos supor que um libanês, alô pessoal do Líbano, ele casou com uma brasileira, o filho nasceu aqui no Brasil, é brasileiro registrado e, portanto, o pai dessa criança obtém o seu direito. Não restam dúvidas quanto a isso. Agora, a pessoa adotou, vamos supor um outro exemplo, um casal de homoafetivos americanos. Eles vieram ao Brasil, conseguiram adotar uma criança brasileira, totalmente brasileira, não foi naturalizada americana, nem nada disso. Pode obter, um deles ou ambos podem obter a naturalização brasileira? Sim, desde que preenchidos os requisitos, ter capacidade civil, conforme a legislação brasileira, ter território, aí reduz de 4 para apenas 1 ano, comunicar-se em língua portuguesa, ambos falam fluentemente português, não tendo nenhum tipo de condenação criminal ou reabilitação, não restam dúvidas que dá a entender que pode sim obter a naturalização para o Brasil, para o brasileiro. Agora, vamos lá. Também temos aí a questão recomendar-se sua capacidade profissional, artística ou científica. Bom,
Eu vou colocar um exemplo, ou alguns exemplos, os dois mais comuns. Jogador de futebol. Jogador de futebol, vamos supor, um jogador muito bom, um argentino, ou já falamos argentino no vídeo, então um colombiano. Alô pessoal, alô amigos de Colômbia. Um colombiano, ele joga futebol, um craque, só que ele decide se naturalizar brasileiro. Obtendo-se, nunca jogou, porque conforme as regras da FIFA, não pode jogar em outro país, né? Tem as regras da atividade profissional. Regras da FIFA que você não pode jogar bola em outro, na seleção para você obter. Se você obteve a naturalização, você não pode jogar nos dois clubes como profissional, nas duas seleções, a Colômbia e do Brasil, por exemplo. Então, neste caso, o que se recomenda? Recomenda-se que a pessoa pode obter a naturalização devido à sua questão profissional, ou mesmo artística, científica. Vamos supor um cientista de grande renome, mora há 15 anos no Brasil, e aí no caso aqui, reduz aqui para apenas um ano, em tocante à obtenção de naturalização, devendo provar, obviamente, seu caráter especial, né, no Brasil. E todas essas hipóteses em que ter filho brasileiro e que ter capacidade profissional, ter cônjuge ou companheiro brasileiro, depois nós vamos tratar a respeito sobre esse ponto, todos eles não pode haver nenhum tipo de condenação criminal. Talvez seja esse ponto crucial para você também entender quanto a isso, fundamental. Agora, então aqui, científico, profissional ou mesmo artístico, reduz também o prazo para um ano e também que não haver condenação criminal. Bom, incapacidade civil, residência de um ano, então continua-se os requisitos também conforme a naturalização ordinária. Bom, no tocante ao cônjuge ou companheiro brasileiro e de não estar separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização, sem sombra de dúvidas, a legislação ela deixa claro que o cônjuge seria, conforme a legislação brasileira, união estável, né? Deve ser colocado em consideração. Inclusive, nos Estados Unidos, para quem quer obter o visto, o visa, no caso brasileiro com americano, ainda pode ser também um outro tema que eu gosto muito de falar, já dei palestras sobre isso, internas, em alguns lugares, e a questão do visto, por exemplo, do cônjuge, ele nada diz respeito se é homem ou mulher, ou se também é dois homens ou duas mulheres, ou se é também casados de fato ou de direito. Então assim, qual é a diferença de casado de fato e direito? Casado, no papel, união estável, também deve ter um papel, documento. Então ambos os casos deverá provar que a pessoa tem todos os requisitos previstos na legislação. Então reduz para apenas um ano, assim como a questão dos filhos, tem essa questão de interpretação de caráter humanitário, o prazo de 4 para 1 ano, não havendo condenação, tendo pleno gozo para os seus atos da vida civil conforme a legislação brasileira, sem sombra de dúvidas, poderá obter a naturalização da forma ordinária. Então, o que nós poderemos colocar em consideração? O que fazer nesse caso? Até é interessante colocar assim. A pessoa deve ter casado, tanto legalmente, por via casamento comum, ou ter um documento de união estável. O que significa união estável, para quem não conhece, não sabe? É uma constituição contínua e duradoura com o intuito de constituir família. Vê que como é contínua e duradoura com a vantagem, com a finalidade de constituir família. Então é muito interessante esse ponto. Às vezes as pessoas não querem se casar pela forma parcial, ou união de bens, ou de maneira que for, mas deseja apenas se juntar para obter família. Então é muito comum isso também no Brasil ainda. E aí também, como já dito, não se faz distinção entre homens e mulheres. E também assim, de forma recíproca, alguns países
também já fazem essa questão de reconhecimento da união homoafetiva para obtenção da naturalização daquele país. Então esse é um ponto interessante que nós temos que colocar em respeito à legislação em vigor. Agora, a naturalização extraordinária ou extraordinária. Bom, o que a legislação assim prevê? A extraordinária, ela pode ser concedida a qualquer pessoa de nacionalidade no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Ou seja, não pode haver esse intervalo, né? E sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Bom, o que eu posso trazer como importante? Não obtendo a nacionalidade, com o objetivo de obter a nacionalidade brasileira, vamos colocar um exemplo muito comum. Já foi consultado em casos assim. Alemão, mora mais de 20 anos, tem comércio, tem família, poderia ter todos os requisitos. Só que no caso ele se separou, os filhos não eram dele. E aí, nesse caso, infelizmente, ele vai ter que, ao invés de ter apenas um ano para obter a ordinária, ele vai ter que cumprir o regramento da naturalização extraordinária, que são prazo muito maior. São 15 anos de forma ininterrupta, sem interrupção, sem intervalos de tempo. Ele não poderia sair do país. Muito diferente dos outros, que nada diz respeito se a pessoa pode vir e voltar, retornar, desde que ela tenha residência no país. É muito interessante a interpretação que a legislação prevê. Essa interpretação que eu faço aqui não é extensiva. Estou fazendo também um pouco mais prudente em relação a alguns termos relacionados à legislação. Então, falando sobre isso, sobre essa questão agora a especial, podemos apenas dar duas situações específicas, que seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, integrantes do serviço exterior brasileiro, em atividade ou pessoa a serviço do Estado brasileiro ou exterior, e não ter condenação criminal e ter capacidade civil. Essa seria a naturalização especial. O exemplo típico de naturalização especial, a pessoa que trabalhou no consulado, é estrangeiro, trabalha no consulado, vamos supor, do Canadá. Uma camareira do Canadá, ela casou-se com um brasileiro que trabalhava lá. Então, até por conta disso, pode obter aí a naturalização especial. Bom, eu vou terminar esse vídeo para não ficar muito longo, e aí vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou continuar sobre a naturalização e os seus efeitos, e vou falar sobre, por fim, aí a naturalização provisória. Eu vou falar rapidamente sobre a naturalização provisória, que não tem muito o que dizer conforme a legislação brasileira. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo dos vídeos, compartilhe. Se você não gostou, não custa dar o seu comentário para a gente tentar melhorar. E também, outro ponto importante, se você quer assistir mais novos vídeos, se inscreva no meu canal. Forte abraço e em breve, vamos lá, se você não assistiu o outro vídeo, que você assistiu primeiro, volta e vem assistir esse vídeo comigo. Agora, o outro vídeo que eu vou dizer, vamos dar continuidade, falando sobre a naturalização provisória. Um forte abraço e até o próximo.